Frente Parlamentar pede que o ENF seja retirada de decreto que corta gastos do Estado. Comissão de Orçamento quer saber como serão utilizados os quase 3 bilhões de reais do governo federal. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Funcionários da UENF querem que a universidade seja excluída do decreto do governo que determina a redução de 30% no orçamento de todos os órgãos da administração pública estadual. O pedido foi feito nesta quinta-feira durante a primeira reunião da Frente Parlamentar em defesa da UENF aqui na Alerj. Criada para estreitar o diálogo com o governo do estado e buscar soluções para os problemas enfrentados pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, a Frente Parlamentar se reuniu com o reitor e profissionais da instituição. Na pauta, a situação atual da UENF e propostas para a sobrevivência da universidade. A principal reivindicação é retirar a UENF e outras universidades estaduais do corte de 30% no orçamento liquidado em 2015, anunciado pelo governo. Nós não temos condições, com uma inflação da ordem de 10% ao ano, sobreviver em 2016 com menos do que aquilo que foi liquidado em 2015. Pelo contrário, nós precisamos de suplementação orçamentária. O nosso orçamento para 2016 era deficitário em pelo menos 10 milhões de reais para cumprir com encargos e salários. O reitor destacou ainda que a universidade não está recebendo as verbas de custeio desde outubro do ano passado. Essa é uma situação gravíssima, uma crise existencial na universidade, ameaça a própria existência da universidade. É urgente que nós comecemos a receber repasses mensais de verba de custeio para honrar os compromissos com as empresas terceirizadas e com os diversos fornecedores. A UENF está listada entre as melhores universidades do Brasil, com projetos científicos que beneficiam não só a região norte e noroeste do estado, mas todo o país. Outra grande preocupação dos professores é o andamento das pesquisas. O representante do Conselho Universitário destacou a importância de se respeitar o orçamento aprovado na Alerj para que a universidade possa continuar a desenvolver seus trabalhos. A universidade que cresceu rápido, já é 11ª no país em qualidade de ensino, pesquisa e extensão, e tem um papel a desenvolver na região norte fluminense desde a sua criação, mas que tem sido prejudicado por grandes contingenciamentos no orçamento da universidade. Então a universidade faz o seu papel, o seu dever de casa, faz o seu planejamento no ano anterior, encaminha seu orçamento para a Alerj, ele é aprovado, mas o governo do estado tem contingenciado, impedindo que a universidade continue a crescer e a fazer o papel preponderante que ela tem e poderia ter ainda maior na região norte fluminense. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da UENF, deputado Bruno Dauaire, informou que a frente foi criada para somar forças com as outras comissões que tratam de educação na casa e que pretende agendar um encontro com o governador. Nosso próximo passo dentro da Frente Parlamentar em Defesa da UENF é essa agenda com o governador do estado para que ele possa avaliar todos esses pedidos, essas demandas da UENF, no sentido de dar também autonomia financeira à universidade e retirá-la também do corte de 30%, que eu acho que nesse contexto todo é a nossa principal demanda agora. O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura completou 5 anos de atuação. Para comemorar, foi lançada na Alerj a campanha Você Tem a Chave para Acabar com essa História. O objetivo é dar visibilidade à prática da tortura e estimular a denúncia deste tipo de violação de direitos humanos. A data foi comemorada com cartazes, folders e até revista em quadrinhos, que fazem parte do lançamento da campanha. É para celebrar mesmo, ver essa quantidade de gente que tem uma história tão importante de luta, na defesa dos direitos humanos, ter um mecanismo eficaz que entra nos lugares, que denuncia, que faz relatório, que traz a mudança de uma cultura de violência tão grande no Estado. É muito bom saber que a Assembleia Legislativa conseguiu dar essa contribuição à democracia brasileira. O Mecanismo Estadual de Combate à Tortura do Rio de Janeiro é um órgão ligado à Alerj, criado por uma lei estadual de 2010. Em 5 anos de trabalho, é reconhecido nacional e internacionalmente. Renata Lira, integrante do mecanismo, chamou a atenção para conquistas importantes do órgão, como o fim de revistas vexatórias de visitantes nos presídios do estado e a proibição de detentas gestantes serem algemadas durante o parto.
Nós temos aí projetos de lei que viraram lei, né, como o projeto para a revista vexatória, para acabar com a revista vexatória no sistema prisional e também no socioeducativo. Nós temos aí um projeto de lei que também foi aprovado, que trata de que as presas grávidas não estejam algemadas durante o trabalho de parto. Isso também foi muito importante, né? Era uma batalha já de muito tempo para o mecanismo. Os integrantes do mecanismo fazem visitas a locais de privação de liberdade e produzem relatórios para denunciar possíveis violações de direitos. Atualmente, as 54 unidades do sistema prisional do Estado têm espaço para 28 mil presos. Mas, segundo dados divulgados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, existem quase 49 mil detentos cumprindo pena nestas instituições. Já os dados do DEGASE mostram que em 2015 havia mais de 4 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas de internação, internação provisória e semi-liberdade. O que o cidadão tem de mais importante é a sua liberdade. Mas é uma forma de tirar essa pessoa da sociedade quando comprovadamente cometeu o crime. Então, quando você está privado da liberdade, você é submetido à tortura física, à tortura psicológica, a condições subhumanas de viver, é absolutamente inaceitável no século XXI. A gente tem uma situação de violência estrutural grande. É importante saber que o Poder Legislativo não se omite nesse momento e que uma lei feita há 5 anos tem um resultado tão positivo. Competições de atletismo que acontecem em vias públicas precisam de autorização das confederações desportivas e também da autoridade de trânsito. Essa é a regra definida pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas que no Rio não está sendo cumprida. A Comissão de Esporte e Lazer da Alerj discutiu nesta quinta-feira um projeto de lei que cria normas para esse tipo de evento. O Código de Trânsito Brasileiro determina no primeiro parágrafo do artigo 67 que somente as confederações desportivas ou entidades estaduais a ela afiliadas podem organizar eventos esportivos em vias públicas. Mesmo assim, com a prévia autorização da autoridade de trânsito. Apesar da lei, várias provas têm acontecido sem a licença. Isso significa que a gente está fazendo o esporte sem que haja a fiscalização, a observação do órgão competente, que é a Federação de Atletismo do Estado. Um projeto de lei dos deputados Chiquinho da Mangueira e Jair Bittencourt determina a obrigatoriedade da autorização da Federação Estadual de Atletismo para a realização das provas. A proposta segue a norma já prevista nos estatutos da Confederação e da Federação Internacional de Atletismo e no Código de Trânsito. As pessoas organizam as corridas, não cumprem a legislação, prometem o que não dão, são prêmios, chega lá na hora não tem o prêmio, são resultados que no final os atletas reclamam porque um chegou na frente do outro, mas no resultado deu que o outro chegou na frente dele. Então a gente precisa ter um mínimo de responsabilidade com o que a gente faz. Só em 2015, 676 mil pessoas participaram de eventos de atletismo no estado do Rio de Janeiro. Das 150 provas realizadas, pouco mais da metade pediu autorização, o que trouxe problemas para os organizadores. Nós tivemos alguns casos de atropelamento, tivemos até casos fatais e também de alguns detalhes que deveriam ser analisados pelo delegado técnico, com relação à chegada dos atletas, o funil em que se deve entrar. Então a pessoa tem que ser responsável na largada, durante a prova e na chegada da prova. E isso tem que passar pela federação, porque a federação vai mandar um delegado técnico, vai mandar 1 ou 2 ou 3 ou 5 árbitros para homologar o resultado daquela prova. E se der algum problema, responsabilizar quem assinou o pedido do alvará. Uma nova reunião será realizada entre os organizadores de corrida de rua e de montanha para que sugestões possam ser debatidas antes do projeto ser votado na Alerj.
A Comissão de Orçamento da Alerj vai convocar os secretários estaduais de Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Econômico para que detalhem como será usado o recurso de quase 3 bilhões de reais do governo federal destinados ao Rio depois de decretado estado de calamidade pública. A reunião está marcada para a próxima terça-feira. Em audiência que discutiu como será utilizado o recurso, as secretarias de Fazenda e Planejamento foram representadas por analistas que não souberam responder aos questionamentos dos deputados. A quantia de 2,9 bilhões de reais será destinada à área da segurança pública para garantir a realização dos Jogos Olímpicos. O único secretário que participou foi Luiz Antônio Teixeira, da pasta da Saúde. Ele disse que a manutenção dos serviços de saúde também está relacionada com a segurança pública do Estado. A gente precisa de mais recursos para fazer com que efetivamente a saúde do Rio de Janeiro funcione e dizer que, obviamente, a saúde também é uma causa de segurança pública. Se a gente não tiver atendimento para as pessoas, as nossas unidades funcionando, nossos hospitais funcionando, nós vamos ter uma crise também dentro da segurança pública. Para os deputados, é inaceitável que não exista uma definição clara de como será aplicado o recurso. A falta de planejamento das secretarias também foi alvo de crítica dos parlamentares. O presidente da comissão, o deputado Pedro Fernandes, vai convocar os secretários de Fazenda, de Planejamento e de Desenvolvimento Econômico do Estado para prestar esclarecimentos. O parlamentar se mostrou contrário ao uso da verba apenas para a segurança nos Jogos e a finalização da obra no metrô. Para ele, o pagamento dos servidores públicos e a saúde do cidadão devem ser prioridade. Me perdoe o secretário, mas eu não concordo que a prioridade seja o metrô. A prioridade é honrar os contratos da secretaria, pagar o salário dos servidores, para fazer com que a saúde funcione minimamente, para que a segurança funcione minimamente, para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade. Agora, se o Estado não reajustar os seus custos, os seus gastos, não reduzir a sua folha, a gente vai ter sérios problemas daqui para frente e não vai poder mais contar com essa ajuda milagrosa que está vindo para aliviar, por enquanto, a situação do Estado. E as delegacias do interior devem ter pelo menos 2 policiais mulheres por plantão. O projeto foi aprovado nesta quinta-feira no plenário da Alerj. Confira as votações. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto das deputadas Marta Rocha e Zeidan, que quer garantir um número mínimo de policiais mulheres nas delegacias do interior do Estado. O texto prevê no mínimo 2 por plantão. As mulheres vítimas de violência poderão optar por ser atendidas pelas policiais mulheres. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Essa ideia surgiu a partir do debate que se travou na CPI que apura a violência contra a mulher, da necessidade da presença de policiais do sexo feminino nas delegacias de polícia. Eu digo que talvez a principal função da Polícia Civil após a investigação é o atendimento. Um bom atendimento, com uma escuta humanizada, com riqueza de detalhes, vai contribuir, sim, para uma boa investigação. Recebeu uma emenda à proposta do deputado Benedito Alves, que determina que os postos de gasolina tenham placas informativas sobre o uso do cinto de segurança. O Estado poderá ter um programa de passeios culturais para idosos moradores de asilos e casas de repouso públicas. A matéria do deputado Zito foi aprovada e precisa da sanção do governador para se tornar lei. A dignidade é importante que nós possamos garantir a todos, mas principalmente as crianças e a terceira idade, a melhor idade. Então esse projeto dá dignidade, dá esperança e dá dias de vida útil e mais prolongado, demonstrando o valor da terceira idade. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Tenha uma ótima noite. TV Alerj, o canal do povo fluminense.